Graça e a paz, irmãos. Eu convido você à leitura no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículos 4 e versículo 5, que nos dizem assim: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, filho, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Bom, na última meditação que nós fizemos, no texto de Ageu, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós vimos como é o próprio Deus que desperta o espírito dos homens para o trabalho, e tudo isso com base na sua presença. Hoje nós veremos que, embora Deus faça esse despertar, é necessário um agir dos homens pela fé na palavra de Deus. É muito importante nós entendermos que a respeito desse conceito bíblico, nós temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é sublime, um Deus que governa a história e governa o coração e a disposição dos homens. Mas é um Deus que determina que a forma de levar a cabo os seus decretos é por meio dos seus agentes nesse mundo. Nós temos muitos exemplos bíblicos para dar, e vejam bem, nós temos um Deus que criou os céus e a terra com o poder simples da sua palavra, dizendo: haja, haja luz e houve luz. Haja separação de dia e noite, e aí ele cria os luzeiros, um para governar o dia e outro para governar a noite. Ele faz separação da terra e da água com o simples poder da tua palavra. É um Deus poderoso, um Deus que age de forma sobrenatural, de forma maravilhosa. Portanto, há coisas que apenas Deus ele faz, sem o uso realmente do trabalho humano. Mas há decretos e que na nossa realidade, na nossa história humana, são a grande maioria, que nesses decretos Deus determina a sua realização por meio dos seres humanos, por meio dos agentes humanos. Como eu mencionei, nós vimos lá em Ageu capítulo 1, 13 e 14, que é Deus que desperta o espírito dos homens para o trabalho. Mas veja que também aqui é necessária a disposição humana nessa continuação aqui do capítulo 2. É aquilo que na teologia nós chamamos de concorrência humana. O poder é de Deus, mas o homem é chamado para trabalhar junto de Deus. Deus ele criou os céus e a terra, mas ele deu ordem a Adão para cultivar a terra, para trabalhar na terra, para gerenciar a criação. Nós temos um Deus que tirou o seu povo do Egito com toda a demonstração de poder através do envio das pragas sobre o Egito. Mas ele também chama Moisés para guiar esse povo até a entrada de Canaã. E na entrada de Canaã nós temos a demonstração de um Deus que age com forma poderosa para dar força ao seu povo para vencer todos os seus inimigos. Mas é através de Josué a quem ele fala ser forte e corajoso que Deus executa esses planos para o benefício do seu povo. Irmãos, isso nos leva à aplicação do que o próprio Senhor Jesus também ele remete lá no Novo Testamento, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O poder é de Cristo, o poder é de Deus para dar vitória à igreja, mas a igreja tem que avançar, a igreja tem que lutar, a igreja tem que se dispor e trabalhar para conquistar aquilo que lhe foi prometido pelo poder do Senhor Jesus. A nossa coragem, a coragem de nos erguermos como um exército de Cristo está baseada na aliança que Cristo fez conosco. Veja que aqui no nosso texto em Ageu, é isso que Deus fala. Ele chama com que Zorobabel, com que Josué, que não é o mesmo Josué ali da conquista da terra, da aliança, é um outro Josué depois do retorno da Babilônia.
Ele fala, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte, povo, e trabalhai, porque eu sou convosco segundo a palavra da aliança que fiz convosco. A certeza que eles tinham da reconstrução do templo, a certeza que eles tinham para trabalhar, para se disporem a erguer a obra do Senhor naquele lugar, era a aliança que Deus tinha feito com os seus pais. Da mesma forma, a igreja hoje, ela é chamada a trabalhar, a dispor, a se erguer e lutar por causa da aliança que Cristo fez com o seu povo, com a sua igreja. Ali em Mateus 26 nós temos a determinação dessa aliança. Esta é a aliança que eu faço com vocês. Este é o sangue da nova aliança. Irmãos, é baseado, portanto, na aliança com Cristo, que nós podemos nos erguer confiante no poder do Mestre e conquistar aquilo que foi prometido. A confirmação dessa aliança é a própria presença conosco por meio do Espírito. Veja que é interessante porque Jesus falou, viremos eu e o Pai e faremos nele morada. E aqui no texto de Ageu é a mesma coisa que Deus fala. Essa aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. A confirmação da aliança de Deus conosco se faz mediante a presença do seu Espírito em nós, no meio de nós. E é isso que nos dá a certeza de que todas as promessas que nos foram dadas serão confirmadas. Irmãos, e a última palavra que finaliza esse versículo 5 é: não temais. Quando o povo de Deus se baseia na autoridade de Cristo para conquistar as promessas que já lhe foram dadas, e aí esse espírito do povo de Deus se desperta. Eles, portanto, têm a disposição, se esforçam para trabalhar. Nós não temos, portanto, o que temer, porque a própria presença de Cristo está em nós. É Ele quem nos leva à vitória, é Ele quem nos leva a alcançar o cumprimento de toda esperança que nos foi dada. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vitoriosos pelo sangue do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que está conosco. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo, dando-nos vitória verdadeira, baseada na autoridade do Senhor Jesus e no seu poder que emana em nós por meio do seu Espírito Santo. Oremos, irmãos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, porque, embora Tu és poderoso, toda autoridade tenha sido dada ao Teu Filho nos céus e na terra, Tu ainda te agrada de usar-nos para a realização das Tuas obras nesse mundo. Portanto, pedimos ao Pai, reveste-nos com o Teu poder, reveste-nos com o poder do Teu Espírito Santo, para realizarmos a Tua obra com toda a coragem, com toda a força, com toda a disposição, e através de todas essas obras nós glorificarmos o Teu nome. Vivifica a Tua igreja, inflama-nos com a presença do Teu Espírito Santo, dando-nos, ó Pai, real desejo de ver a Tua obra construída e edificada. É o que nós pedimos, porque somos Teus filhos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.